Olá, eu sou Rodolfo Andrello e hoje a gente conversa sobre esse conflito na Ucrânia e o que a gente pode esperar disso. Enfim, infelizmente, o senhor Putin resolveu lançar sua operação militar contra a Ucrânia, mas essa operação já era anunciada, já era bastante esperada e eu vou explicar por quê. Para isso, eu vou remeter a alguns argumentos que eu já coloquei num vídeo recente lá no Visão Libertária, onde eu já colocava esse cenário como bastante provável. Antes de você ter todo esse desdobramento, é muito difícil de você antecipar, né? A própria ação humana, ela é imprevisível. Mas a gente pode tentar antecipar os acontecimentos de acordo com os incentivos. O grande problema é que quando a gente foca exclusivamente nos incentivos econômicos, parece que as ações do Putin não fazem sentido. Afinal de contas, né, o domínio sobre a Ucrânia não vai garantir uma lucratividade a ponto de compensar sanções financeiras e eventualmente um gasto militar. Agora, como eu disse lá naquele vídeo, eu vou ver se eu deixo aí na descrição. Quando você tem um personagem como o Vladimir Putin fazendo suas decisões, traçando suas estratégias, ele leva em consideração fatores que não estão ligados exclusivamente aos incentivos econômicos. Você pode ter, por exemplo, o próprio romantismo nacionalista, onde a economia não é um peso tão determinante. E a história militar, ela está cheia desse tipo de acontecimento. A invasão do Paraguai sobre o território brasileiro na época do Solano Lopes não fazia nenhum sentido econômico. Ainda assim, ela aconteceu. A invasão da Argentina nas Ilhas Falklands, que eles chamam também de Ilhas Malvinas. Na época não fazia sentido econômico e tampouco fazia sentido militar, né? A Argentina não era capaz de aguentar uma ofensiva contra a Inglaterra. Mas a avaliação errônea dos argentinos é que o Império Britânico não faria questão de retomar aquele território. Eles estavam enganados, né? A ação militar foi totalmente despropositada. Eles perderam a guerra. Não fazia sentido econômico, não fazia sentido militar, e eles assim lançaram essa ofensiva. Então, quando a gente tenta entender os grandes eventos militares, a gente precisa ter em mente de que nem todos os incentivos que fazem sentido para uma pessoa comum, né, para um cidadão mediano de um país livre, às vezes esses incentivos não fazem o mesmo sentido na mente de uma pessoa como o Vladimir Putin. E isso por uma infinidade de razões. Em primeiro lugar, eu vou citar um estudo que eu já li uma vez de que boa parte dos líderes mundiais apresentam um certo desvio de comportamento que pode ser considerado como sintomas de psicopatia. Isso significa o quê? Que a análise de custo-benefício e a análise dos aspectos morais não fazem o mesmo sentido na minha cabeça e na sua cabeça do que fazem na cabeça de um Barack Obama ou de um Vladimir Putin. Então, quando a gente usa esses mesmos critérios que fazem sentido na nossa vida para avaliar a estratégia desses caras, a gente nunca vai chegar às mesmas conclusões que eles. Então, por mais que para a gente não faça sentido essa invasão contra a Ucrânia, para eles os critérios ainda serão diferentes. Um outro fator que eu acho de suma importância vem justamente da teoria dos jogos aplicada ao comportamento animal. A etologia, que é a área da ciência que estuda o comportamento animal, né? E por mais que para alguns não faça muito sentido a gente falar em comportamento animal quando a gente está falando de lideranças de grandes países entrando em guerra, quanto mais você estuda a etologia, né, e o próprio comportamento primata, você vai ver que, na verdade, as disputas deles por poder se assemelha muito às disputas que a gente tem aqui entre os Homo sapiens.
Então, qual o aspecto da teoria dos jogos aplicado à etologia que eu quero enfatizar nesse vídeo? A gente tem dois grandes grupos de estratégia que a gente pode classificar como estratégia de pombo e estratégia de gavião. Como que isso funciona? Se eu tenho um macaco disputando com outro macaco um determinado território ou recurso, um desses macacos pode ter uma estratégia de pombo e outro pode ter uma estratégia de gavião. Isso pode mudar, os dois podem adotar a estratégia de pombo, os dois também podem adotar a estratégia de gavião. Mas como que isso funciona na prática? Quando esses dois elementos se encontram nessa disputa, a estratégia de pombo vai fazer ameaças, só que ela não vai ser agressiva. Então, se os dois forem pombos, aquele que cansar primeiro, ele pode desistir da disputa. Agora, se um deles tiver uma estratégia de gavião, ele vai ser mais ofensivo e aquele que vai ter estratégia de pombo vai sair no prejuízo. Ele sofre dano e ele perde o recurso. Agora, quando a gente tem dois indivíduos que aplicam a estratégia de gavião, um deles sofre um dano severo, porque o gavião ele vai ter essa ofensividade maior, então os dois nesse embate de ofensividade, um deles vai sair seriamente ferido ou até mesmo morto. Agora, o que vence essa disputa também leva o recurso, leva o território. Então isso significa que a estratégia de gavião, essa estratégia ofensiva é sempre melhor? Não, porque se você for um gavião e você encontra um outro gavião, você pode sofrer o dano e não sair com recurso nenhum como resultado. Então, as diferentes estratégias, elas vão ser adaptadas e melhor colocadas dependendo do cenário em que você tiver. Se você estiver diante de uma população de pombos, a sua melhor estratégia vai ser uma estratégia de gavião. Agora, dentro de uma estratégia de gavião, quando toda uma população é gavião, pode ser que a sua melhor estratégia seja estratégia de pombo. Porque é muito difícil você ter acesso aos recursos que você está disputando, mas você também evita o dano que vai ser majoritário dentro daquela população. E como que isso se relaciona aí à questão geopolítica, militar? A gente tem, depois da Segunda Guerra Mundial, um trauma muito grande em relação aos danos dos conflitos militares. Eu vou dar como exemplo o argumento do Harari, que ele escreveu Uma Breve História da Humanidade, o livro Sapiens, aí que ficou muito famoso. Ele coloca, como uma simbologia os 4 cavaleiros do Apocalipse, que foram lá peste, guerra, morte e fome, Ele diz que esses 4 elementos, peste, guerra, morte e fome, sempre assolaram a humanidade desde que o mundo é mundo. Só que na nossa época atual, a gente conseguiu contornar vários desses fatores de uma forma nunca antes vista. A gente conseguiu controlar a fome de uma forma que basicamente 5% das pessoas hoje vivem em insegurança alimentar, mas até a Revolução Industrial quase 95% das pessoas viviam nesse limiar da fome. Então, quando a gente tem hoje uma realidade onde a maioria tem acesso ao alimento, então você pode ver que essa preocupação dos nossos antepassados já não nos afeta no mesmo grau que afetava no século XVI, no século XVII. Da mesma forma, a peste. A medicina, a gente está com uma medicina muito avançada. A morte, sim, a morte ainda é uma realidade, mas a gente vem conseguindo aumentar a expectativa de vida. E com relação especialmente ao fator guerra, ele é um fator que deixou de fazer parte do imaginário dos países ocidentais durante praticamente todo esse período pós-Segunda Guerra Mundial. Porque hoje você não dorme com a expectativa de que a sua cidade vai estar cercada por um exército pela manhã, E isso acontece por conta de todas essas alianças, por conta de toda essa relativa
estabilidade que a gente alcançou pós-Segunda Guerra. Mas não é verdade que o mundo inteiro mergulhou numa era de paz. A gente teve vários conflitos, né, acontecendo no Vietnã, acontecendo no próprio Oriente Médio. A gente teve guerras por procuração acontecendo durante o período de Guerra Fria. Mas focando exclusivamente aqui na nossa realidade ocidental, né, ao contrário do que acontecia séculos atrás, os franceses não vão discutir no parlamento deles uma porção do orçamento para fazer uma invasão contra a Inglaterra, por exemplo, né? Isso era muito comum durante a Idade Média, durante a Idade Moderna. Então hoje a gente tem essa expectativa de segurança que acaba nos tornando, de certa forma, mais lenientes. E aí é onde eu volto nessa explicação da etologia, da teoria dos jogos, onde a gente vê a teoria sendo aplicada da diferença entre pombos e gaviões. O Ocidente hoje é majoritariamente formado por pombos. E particularmente os Estados Unidos da América, na atual configuração, ele é muito mais pombo do que jamais foi em sua história recente. Principalmente com a administração Biden-Kamala Harris. A gente teve como exemplo disso a própria operação fracassada de saída do Afeganistão. Foi bastante vergonhosa, então os Estados Unidos saíram com uma moralidade bastante abalada. E dentro dessa dinâmica de teoria dos jogos, o que o Putin verificou? Ele tem uma preocupação com o Conselho de Segurança, o Conselho de Segurança da ONU, até poderia ser, mas na verdade a Rússia tem poder de veto, então qualquer medida mais drástica do Conselho de Segurança da ONU, a Rússia já poderia se insurgir com o seu poder de veto. Com relação à presidência do próprio Conselho de Segurança, atualmente a Rússia ocupa a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU. Então isso significa o quê? Que a própria Rússia estaria presidindo reuniões que discutiriam sanções, que discutiriam medidas contra a própria Rússia. Parece um contrassenso para vocês? Se parece, porque sim, é um contrassenso. Esse esquema, né, esse arranjo onde a própria Rússia ela pode presidir reuniões que discutiriam sanções contra ela, isso mostra uma das fragilidades de um dos pontos que a gente julgava, né, que os países ocidentais julgavam como um gerador de estabilidade. O Conselho de Segurança da ONU não é capaz de oferecer uma resposta efetiva para o problema que a Rússia está proporcionando hoje na Ucrânia. Com relação aos Estados Unidos, quando essa crise começa, o Biden ele também oferece várias respostas dúbias, né? Que a gente traduzindo, a gente pode dizer que ele sinalizou que a resposta dos Estados Unidos iriam depender do grau de invasão. Então é como se ele sinalizasse, olha, a gente está de olho em vocês, mas se vocês invadirem só um pouquinho, a gente vai ver, a gente vai discutir ainda. Dentro dessa nossa ótica de estratégia de gaviões e pombo, o Biden assumiu visivelmente uma estratégia de pombo. E o Putin, quando ele invade a Ucrânia, ele assume visivelmente uma estratégia de gavião. O que isso significa? Que um gavião contra um pombo, um gavião sempre vence. Ora, mas os Estados Unidos não têm potencial econômico e militar para, de repente, fazer com que a Rússia tome um prejuízo grande, que vai, de repente, fazer com que não vale a pena toda essa operação militar? Pode ser, os Estados Unidos têm realmente muito poder para assumir uma posição mais agressiva. Agora, a dúvida é se eles vão fazer isso. Porque justamente a cultura ocidental é uma cultura de pombos. Os Estados Unidos não perdeu no Vietnã porque eles eram militarmente inferiores. Eles perderam no Vietnã, e perderam com várias aspas, porque justamente a cultura americana era muito contra essa campanha militar.
no Vietnã. Eles sofriam um prejuízo moral e político muito grande mantendo essa campanha. Da mesma forma, no Oriente Médio, eles eram superiores aos caras com turbante e que viviam em cavernas? Sim. Eles tinham equipamentos militares, eles tinham recursos financeiros que superavam seus adversários. Mas ainda assim, os Estados Unidos não deixou de sofrer pressões morais e pressões políticas dentro do seu próprio território. Então, será que hoje faz sentido que o Biden lance mão de uma operação mais agressiva, que ele abandone essa atitude de pombo e que ele parta para uma atitude de gavião e enfrente o Putin no campo de batalha, seja com uma guerra direta ou seja até mesmo alimentando a Ucrânia com equipamentos, com financiamento? Ainda assim é muito difícil dizer, porque o americano médio ele vai sempre ponderar se isso faz sentido econômico, se isso faz sentido para o país deles, enquanto que as lideranças, principalmente essas lideranças mais agressivas como Putin e até mesmo como Xi Jinping, elas vão adotar suas estratégias baseadas numa outra ótica. E é por isso que eu já alertei naquele vídeo anterior que eu mencionei também, que eu vou tentar deixar aí na descrição, que esse pode ser o melhor momento para o Xi Jinping fazer a opção militar da invasão de Taiwan. E para ele também estender os tentáculos chineses contra o Mar do Sul da China. Porque nesse momento, pessoas como Xi Jinping, como Vladimir Putin, eles estão visualizando que os principais adversários estão demonstrando fraqueza. Então, se existe um momento onde faz sentido que eles adotem essa estratégia agressiva, é exatamente dentro do momento que seus adversários mostram fraqueza. E o que eles podem esperar da administração Biden, Kamala Harris, é justamente uma atitude fraca, uma resposta fraca. Isso pode mudar? Pode mudar, mas eu acho muito difícil. Se fosse a administração Trump, também acho duvidoso, mas antes do Vladimir Putin testar essa invasão contra a Ucrânia, ele não teria como saber se o Trump adotaria uma estratégia de pombo ou de gavião, se ele seria passivo ou se ele seria agressivo, se ele poderia ter uma resposta violenta na mesma medida. O Trump ainda era uma incógnita. O Biden, pelo menos até o ponto onde ele conseguiu sinalizar isso para o mundo, ele é um personagem fraco. Enfim, eu sei que tratar de tudo isso aqui no Brasil, a gente pode até refletir que pouco disso tem a ver com a nossa realidade, porque a gente não vai se envolver diretamente com esse conflito, Tem outros problemas que a gente poderia abordar, como problemas econômicos do preço do gás. A Alemanha, antes dessa invasão massiva, já tinha alertado que ela não iria aprovar a construção do Nord Stream. Isso coloca a Europa numa situação delicada em relação ao abastecimento de gás. Só que isso também serve como um alerta de que nem sempre o incentivo econômico é o que vai dar as cartas no tabuleiro geopolítico, porque não faz sentido econômico para a Europa barrar a entrada do gás russo. Também não faria sentido para a Rússia deixar de vender esse gás para a Europa? Sim, pode ser, mas o Putin é louco a esse ponto, E quando eu digo louco, é que ele adota uma estratégia onde os seus adversários podem ficar confusos com toda essa agressividade. Então ele pode se valer dessa falta de perspectiva dos seus adversários, onde a loucura ela é impensável, Onde a regra é que você imagina que todos os atores geopolíticos vão achar a guerra uma coisa insana. E justamente quando todo mundo julga que a guerra é uma coisa insana, é que aí que faz sentido você destoar do ponto de vista dominante,
né? Tem até um dito bíblico que faz muito sentido nesse ponto, que quando todos dizem que há paz, então aí sim haverá repentina destruição. Nesse ponto aí da nossa história, esse dito nunca fez tanto sentido. Então, enfim, que isso sirva aí de lição para o que a gente pode esperar desses grandes líderes, desses grandes protagonistas do cenário geopolítico, né? O que pode ficar de conselho é sempre espere o pior, né? Não espere uma conduta econômica, racional, ponderada, né? Isso pode valer durante um tempo, isso pode valer talvez para a maioria dos líderes políticos que ponderam os custos e benefícios, mas também existem as estratégias distoantes. E quanto mais majoritário é um ponto de vista, quanto mais impensável é a violência, mais pode fazer sentido para um líder de um país como a Rússia adotar uma estratégia distoante. E, enfim, né, que isso tenha servido aí, de certa forma, para ilustrar o que a gente pode esperar dos líderes militares do mundo, né, tanto para hoje quanto para as próximas décadas. E, enfim, eu quero deixar isso mais como uma reflexão para que a gente possa entender melhor o mundo que a gente está vivendo e que a gente não se paute por falsas esperanças, principalmente quando essa esperança nos deixa adotar uma estratégia de pombo, né? E que nos coloca tão vulneráveis a uma estratégia agressiva como a de Vladimir Putin. Por enquanto é só isso, talvez eu volte a abordar esse assunto em outros episódios aqui no canal, mas se vocês ficarem com alguma dúvida, se vocês tiverem aí algum elemento para acrescentar, que vocês acham que eu não abordei nesse vídeo que eu deveria ter abordado, vocês podem deixar aí nos comentários e acrescentar a contribuição de vocês, que eventualmente eu posso trazer os comentários de vocês para serem respondidos num vídeo futuro. Então, por enquanto é isso, até mais e se inscreva no canal e deixe o seu like.